Quase 10% da população brasileira se sente ansiosa. E quando falamos em transtornos mentais, em problemas com a saúde mental, dificilmente fica de fora, que é a depressão. E, infelizmente, o Brasil também apresenta alguns números extremamente preocupantes. De acordo com essa pesquisa publicada nesse jornal, em média, 11,3% da população brasileira relatou ter sido diagnosticada com o transtorno depressivo. Talvez você pense que isso só está acontecendo aqui no âmbito nacional, mas infelizmente não. É tão grave a questão da saúde mental atualmente que a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, ressaltou a importância de se colocar um olhar de forma urgente para transformar a saúde mental. E é claro que isso tem influência de acontecimentos atuais, principalmente desencadeados pela Covid-19, com isolamento social, com várias práticas comportamentais que impactaram de forma negativa o estilo de vida das pessoas. E quando olhamos para pesquisas publicadas em jornais e revistas científicas, vemos uma grande quantidade de comportamentos, práticas, hábitos que, de certa maneira, de forma direta ou indireta, pode prejudicar ou potencializar o risco de desenvolvimento de doenças mentais, que são as doenças psiquiátricas e doenças físicas. E algumas práticas comportamentais podemos considerá-las como o uso de álcool em excesso, o uso de cigarro, o uso de substâncias, uma alimentação desregulada, uma alimentação não saudável. A falta de atividade física é uma das práticas que vem sendo mais ressaltada pelas pesquisas publicadas em revistas tanto de nutrição, tanto de psiquiatria, quanto de psicologia. Práticas comportamentais direcionadas para atividades sexuais não saudáveis, também isso tende a potencializar riscos, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. E um dos principais, e talvez esse eu colocaria como um dos mais importantes, é a exposição a ambientes conflituosos, a ambientes tóxicos, principalmente visando a saúde mental. E quais são as consequências de comportamentos, de práticas como essas que eu apresentei para vocês? Na verdade, são consequências bem preocupantes e negativas quando falamos em saúde, tanto física quanto mental, como por exemplo a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma das doenças mais acometidas na população idosa, só que ela não é desenvolvida ou causada subitamente, de forma imediata, mas sim é uma degeneração de neurônios progressiva, que se inicia quando não apresentamos comportamentos de um estilo de vida saudável. Quando os nossos comportamentos apresentados no cotidiano tendem a dificultar o funcionamento cerebral. Além da doença de Alzheimer, há também algumas outras doenças ressaltadas pelos pesquisadores, como a asma, como o câncer, como doenças hepáticas, que é o acúmulo de gordura no fígado, diabetes tipo 2, que é bastante comum na população brasileira e que mostra uma resistência à insulina, que é um fator que preocupa no sentido de também impactar a saúde mental. Essas são algumas doenças físicas, fisiológicas. Quando vamos para as doenças psiquiátricas, as doenças mentais, temos a apresentação de depressão, de estresse crônico, de ansiedade em excesso. Todos esses fatores, essas consequências, podem prejudicar o nosso funcionamento no cotidiano, os nossos relacionamentos familiares, no trabalho, na escola. Nesse sentido, é importante que venhamos olhar para os fatores que prejudicam a nossa saúde, as consequências desses fatores, para que possamos ter, de certa maneira, motivos para modificar os nossos comportamentos, os nossos hábitos e as nossas práticas. Porque dificilmente conseguiremos modificar comportamentos se não tivermos motivos suficientes e intensos o bastante para que nos movimente a realizar essas mudanças. Mas você pode pensar também, mas será que não existe aí uma parcela, uma participação
de fatores genéticos para o desenvolvimento dessas doenças. Pode haver o fator genético, mas é por meio das nossas relações com o ambiente que esses fatores genéticos podem ser potencializados ou reduzidos. Ou seja, é importante que venhamos ter relações com o ambiente que estamos inseridos que possibilite uma maior probabilidade de que fatores genéticos que podem vir a ser doenças venham a ser reduzidos. E quando eu falo isso, estou falando de práticas, comportamentos e hábitos que fazem parte de um estilo de vida saudável, sendo esses comportamentos apresentadas e ressaltadas pelos mesmos autores que apresentaram aqueles comportamentos que prejudicam a saúde física e mental. E quando falamos em práticas comportamentais saudáveis, estamos falando, por exemplo, de uma alimentação mais saudável. Eu sei que em muitos momentos é difícil deixar de comer aquela comida gordurosa, tão palatável, tão gostosa. É difícil deixar de tomar aquela Coca-Cola gelada trincando. É difícil inserir no cardápio cotidiano vegetais. É difícil inserir nesse cardápio comidas que podem ser nutritivas, mas que não são necessariamente tão palatáveis quanto outras que geralmente comemos. Mas sim, parece ser importante que venhamos ter uma alimentação saudável para a promoção de saúde e para a prevenção de doenças. Além da alimentação saudável, outras práticas que são contrárias àquelas que prejudicam a saúde é reduzir o uso de bebidas alcoólicas e talvez deixar de ingeri-las, assim como extinguir do seu cotidiano o hábito de fumar. Eu sei que na sociedade que estamos vivendo há fatores estressores e que por meio de associação com o comportamento, com a prática de usar um cigarro, você pode sentir alívio, pode sentir bem-estar desses fatores estressores. Mas também pode ser realizado algumas modificações ambientais para que você troque esse comportamento e encontre outro meio de aliviar o seu estresse, de aliviar a sua ansiedade. Um meio que não seja tão prejudicial para a sua saúde, tanto física quanto mental. Alimentação saudável, reduzir o uso de bebidas alcoólicas, reduzir o uso de substâncias de nicotina, de cigarro, são fatores comportamentais importantes ressaltados nessas pesquisas. Mas não para por aí. Um outro fator importantíssimo é a realização de atividades físicas. É unânime no âmbito científico, de neurociências, psiquiatria, de psicologia, a importância da realização de atividade física para um bom funcionamento do organismo, para um bom funcionamento cognitivo. As atividades físicas, ela possibilita um maior fluxo sanguíneo em vias cerebrais, ela possibilita uma melhor conexão entre neurônios, ela possibilita um melhor funcionamento da neurogênese, que vai influenciar também reduzindo o impacto, por exemplo, na doença de Alzheimer, em déficits cognitivos. O realizar atividades físicas, mesmo que seja por poucos minutos, é melhor, muito melhor na verdade, do que não realizar nenhuma atividade física. E para além da atividade física, a outra também que considero muito importante e está presente em todos os transtornos mentais e em muitas doenças físicas também, que é o sono. Se você tem um sono desregular, se você tem um sono inadequado, se você priva seu sono, há uma grande probabilidade de você apresentar déficits cognitivos, de você apresentar lentificação de comportamentos, de você apresentar dificuldades em realizar suas atividades cotidianas. E isso pode ser um influenciador de estresse, de ansiedade e de depressão. Portanto, ter sono de qualidade, duração adequada e constante é um fator importantíssimo para a promoção de saúde mental, para a promoção de saúde física. Um outro fator importantíssimo que pode potencializar uma melhor saúde mental e prevenir doenças são as conexões sociais, os relacionamentos sociais, sejam eles familiares, no trabalho, na escola, na universidade. Os relacionamentos são importantíssimos. É o que chamamos de rede de apoio. Mas esses relacionamentos precisam ser relacionamentos positivos, no sentido de ajudar, de auxiliar
muito mais do que atrapalhar. Porque um dos fatores que influencia no desenvolvimento de doenças mentais é o que eu falei lá anteriormente, é justamente os conflitos dos relacionamentos. São relacionamentos tóxicos em qualquer contexto. E nesse sentido, construir relacionamentos que promovam a saúde mental, isto é, se relacionar com pessoas que priorizem a sua saúde mental, a sua saúde física, em detrimento de prazeres fortuitos, de prazeres de curto prazo e que no médio e longo prazo podem acarretar em doenças, é um fator importante. Então, observar como estão sendo construídas as suas relações com as pessoas ao seu redor e perceber ou identificar quais relacionamentos apresentam ou influenciam a apresentação de comportamentos saudáveis e quais relacionamentos prejudicam a saúde física e mental. E a partir dessa percepção, dessa observação, realizar modificações nesses relacionamentos. Se você se encontra em um relacionamento que prioriza-se comportamentos prejudiciais para a sua saúde mental, para a sua saúde física, corra desse ambiente. Fuja desse ambiente. E se relacione com pessoas que estejam com um objetivo, que tenham o propósito de promover saúde mental. Porque atualmente saúde mental é rara, é ouro. Quando você olha para o seu contexto de trabalho familiar, na universidade, você vai perceber que a grande parte das pessoas funcionam no seu cotidiano à base de ansiolíticos e de antidepressivos. Então, ter saúde mental em detrimento de prazeres de curto prazo é um importante fator para que você venha estar melhor cognitivamente falando, estar melhor fisicamente falando. E isso exige, é claro, um processo de mudança de comportamentos, mudança de hábitos, mudanças de práticas. Eu sei que parece ser um pouco radical quando eu falo fugir de ambientes que podem prejudicar a saúde, mas é necessário. Infelizmente, é necessário. E é importante que você priorize a sua saúde mental, porque sem ela, na verdade, dificilmente conseguiremos estar bem para realizar as nossas atividades do cotidiano. Grande parte das influências que podem gerar sintomas ansiosos, sintomas depressivos, sintomas estressores é justamente a prática de um estilo de vida. É justamente o estilo de vida que essa pessoa leva. Porque se uma pessoa leva um estilo de vida não saudável, ela ficará muito mais vulnerável aos estímulos ambientais que a farão ir de encontro com comportamentos que lhe ofereçam alívio de imediato. E esses comportamentos, em sua maioria, não serão comportamentos saudáveis. Mas será que esses sintomas apresentados, eles são causa ou consequência de um estilo de vida? Na verdade, um influencia o outro. É como um círculo. E para que mudanças sejam realizadas, é necessário quebrar esse círculo. E isso vai exigir esforço, vai exigir aceitação, vai exigir modificação ambiental. E por fim, faço um apelo para os pais, mães e responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. Vocês são se não o ambiente mais importante para seus filhos. As interações construídas e desenvolvidas com eles podem influenciar e até mesmo determinar vários comportamentos disfuncionais, vários comportamentos que não serão assertivos e que, de certa maneira, terão como consequências um prejuízo, um déficit na saúde mental. E o contrário também é verdadeiro. Vocês podem influenciar comportamentos funcionais, comportamentos adaptativos, comportamentos mais assertivos. Eu sei que é difícil, mas é importante que vocês venham dar atenção para os filhos, não apenas quando fizerem coisas erradas, coisas que desagradem, mas principalmente quando realizarem coisas assertivas, coisas que auxiliam a melhorar a vida deles. Comportamentos simples, por exemplo, no âmbito familiar: arruma o quarto,
lavou a louça, arrumou a cama, respondeu o dever de casa sem ser obrigado, reforcem esse comportamento. Deem atenção quando eles realizarem essas atividades, porque em muitos momentos só o fator atenção pode impactar positivamente na saúde mental dos seus filhos. Portanto, reforcem comportamentos saudáveis em detrimento de comportamentos disfuncionais.